aluno perguntar isso muitas vezes. Tem declinação nas horas, professor? Socorro. Tem ou não, né? Não tem, tá? Fica tranquilo. Então, olha só. Nós aprendemos a dizer de maneira formal. 19 horas e 45 minutos, 19 horas e 41 minutos, mas a gente sabe que no dia a dia não é bem assim que os alemães vão falar, né? E um conselho, se você é estudante do alemão, procure usar a maneira que é mais fácil para você. Se a maneira que eu ensinar aqui ainda for difícil, usa a maneira por extenso da aula passada, porque apesar da forma de dizer as horas naquela maneira que nós revisamos na última SNA, ali basta você saber os números, tá? Basicamente os números de 0 a 23 e até 59, para você dizer, por exemplo, até 23 horas e 59 minutos, porque você apenas diz, né? A dezena são 18 horas 50 e tantos minutos. Você precisa saber apenas dos números. Aqui já envolve mais estruturazinhas, o que vem antes, o que vem depois, né? Então, se isso daqui ainda for mais difícil para você, foca no que é mais fácil até você conseguir dominar este tema, né? Uma dica que eu sempre dou é procure a maneira mais simples possível de dizer as coisas no alemão. Não dificulta. Não procura formas difíceis, não tenta falar difícil, porque dificilmente, né, uma frase que você considera difícil no português vai ser dita da maneira que você acha que ela será dita no alemão. Tá? No alemão, em muitos casos, as frases complexas no português são ditas e construídas de uma maneira mais simples. Tá? Não segue a mesma ordem. Às vezes é uma palavra, um verbo que ocupa duas palavras no português. Eles constroem as coisas de uma maneira mais simplificada. Então, nem tudo assim. Não adianta você tentar sair traduzindo coisas difíceis para o alemão, que na maioria das vezes não vai bater. E digo isso por experiência própria. Já traduzi muito manual, muita coisa complicada. Só que quando eu via no alemão, a frase era simples. Quando eu jogava para o português é que ela ficava complicada. No alemão ela era construída de uma maneira muito simples, às vezes com muito menos palavras, até porque as palavras se emendam. Só que quando eu jogava no português, eu tinha que adaptar por conta de fazer essa reconstrução no português para dar essa fluidez, né, de linguagem, aí ficava complicado. Então, às vezes você tem uma frase gigante em português, cheia de vírgula, cheia de conector. Quando você constrói ou vê ela no alemão, ela não é nada daquilo. Ela é uma frase bem mais simplificada. Então, um erro que te consome energia é ficar tentando construir as coisas, construir frases difíceis no português antes de ver na prática frases difíceis. Aqui nós vamos trabalhar muito estruturação de frases, tá? Você vai aprender e vai ver na prática essa diferença. Então, olha só, né? Retomando aqui as horas. Como que você diz, por exemplo, são 7:30 da noite? Tá? Você diz, es ist halb sieben. Halb sieben. Tá? Opa, halb acht. São 8:30. Es ist halb acht. Por quê? Aqui são 7:30, tá? Olha só, são 7:30. Metade das 8. É metade das 8. Tá? Existe halb acht. São 7:30. Por quê? Metade das 8. Falta 30 minutos para as 8. Se você fosse dizer são 8:30, seria metade das 9. Então você diria es ist halb neun. Tá? Es ist halb neun. São 8:30. Tá? 8:30. Por quê? É metade das 9. Falta metade de uma hora para as 9. Aqui falta metade de uma hora para as 8, né? Como que você diria em alemão? São 6:30. Como que você diria? Né? Agora, só a título de comparação, usando a forma formal que nós vimos lá, que eles dizem na rádio, e esta forma aqui. Como que você diz são 6:30? São 18 horas e 30 minutos. 6:30, tá? 6:30, são 6:30, de uma maneira bem direta.
Tá? Você não precisa ficar dizendo são 23 horas. No dia a dia ninguém fala são 22 horas. É 8 horas, são 8 horas. Né? A pessoa automaticamente vai saber que é 8 horas da noite porque vai estar de noite. Então como que você diz na forma formal? Né? Naquela ocasião nós vimos es ist, no caso 6h30, 18 horas e 30 minutos, né? 16 Uhr, opa, aqui saiu duplicado, olha só que beleza. E 6:30 Uhr, tá? Es ist 16:30 Uhr, tá? São 18 horas, aqui, 18, não, 18, aqui tá errado, né? 18:30 Uhr, ali era 16, aqui é 18 horas. São 18 horas e 30 minutos. Existe 18:30 Uhr, tá? São 18 horas e 30 minutos, é a forma como você veria na rádio. Mas e na forma coloquial, né? Você diria literalmente é metade das 7. Metade das 7. Es ist halb 7, tá? Halb 7. É metade das 7, 6h30. Tá? Opa. São 6h30. Halb 7. Por quê? O halb, ele quebra a hora pela metade, né? São 7h30. São 6h30, né? Aqui nós estamos dizendo basicamente 6h30, como se estivesse faltando 30 minutos para a próxima hora. Existe halb 7. Deixa eu só encher isso aqui. Existe halb 7, são 6h30. Existe halb 8, são 7h30. Existe halb 9, são 8h30. Então, você diz, né, aqui você sempre vai dar a entender, sempre vai ser meia hora antes da próxima hora. Se você vai dizer 8h30, você tem que pegar o número 9 e colocar o halb atrás dele. Se você vai dizer 10, né, por exemplo, 9h30, se você vai dizer 9h30, você tem que pegar o 10 e colocar o metade atrás dele, porque falta 30 minutos para as 10. Se você vai dizer 8h30, você pega o 9 e coloca o halb atrás dele, porque faltam 30 minutos para as 9. Tá? É assim que você diz horas partidas pela metade. Tá legal? Outra forma, né, de você dizer... como que você diz agora? Inclusive nós vimos isso nas aulas. Como que você diz são 15 para as 8? Tá? 15 para as 8. Você vai usar o for. Exemplo. Es ist, são, Viertel vor 8. Aqui você está dizendo 7h45 ou 15 para as 8. Aí, teclado, me ajuda. Tá? Já tá, ó, logo já vou aposentar você, tá bom? Mas não dê muito trabalho para eu fazer a aula, não. Existe Viertel vor 8. São um quarto, né? Viertel, um quarto de horas, né? Um quarto de horas para as 8, antes das 8. 7h45, existe Viertel vor 8, tá? São 6h45. Es ist Viertel vor 7. Tá? E você vê aqui que depois do for não tem declinação nenhuma em dativo no número, tá? Não acontece isso. Tá? Pode ficar bem sossegada com relação a isso. Existe Viertel vor 7, né? Falta um quarto de hora para 7. Logo, nós temos, né, 6h45, ou famoso 15 para as 7. Tá? Ou 15 para 7. 6h45. Tá legal? Existe Viertel vor 7. É um quarto de hora antes das 7, um quarto de hora antes das 8, tá? E se você quiser dizer, sem que seja um quarto, se você quiser dizer são 10 para as 8, aí você vai usar os números. Aqui nós temos esses elementos, meia, né? Existe halb 8, são 7h30, falta 30 minutos para as 8, ou metade, meia hora
para as 8. Nós temos o Viertel para um quarto de hora, o 15. Mas para demais unidades você vai usar o número. Por exemplo, é 12 para 7. Quem que fala, né? 12 para 7. Normalmente é 10 para 7, 5 para 7. Mas enfim, para as demais situações você vai usar os números. Tá? Então, se você quiser dizer são 10 para 7. 10 para 7 é igual a 6h50, né? Na forma formal você diria são 18 horas e 50 minutos, né? Vamos ver aqui este caso. Olha só, 10 para 7. 10 para 7, 18 horas, 50 minutos. Forma formal do jornal. Es ist 18 Uhr 50, tá? São 18 horas e 50 minutos, tá? 18 e 50. Se fosse 18 horas e 51 minutos, seria 51, tá? Só para recapitular aí um pouco os números, as dezenas. Então, existe 18h50. Isso é a forma do jornal, mas no dia a dia, né? Alemão falado, como que você fala? É 10 para 7. Famoso 10 para 7, né? O brasileiro ele vai enxugando a frase até virar o famoso 10 para 7, né? 10 para 7. Por mais engraçado que isso seja, é assim, né? E na Alemanha também tem isso. Os alemães vão falando rápido de maneira que vai mudando um pouquinho. Como que você diz? Você diria es ist 10 vor 7. Tá? Basicamente, você diz são 10 antes das 7. Existe 10 vor 7. 10 minutos, vor, pras, né? No português nós dizemos para as ou pras, mas no alemão é antes das 7. Existe 10 vor 7. São 10 para 7. Tá? Então, qualquer coisa que esteja fora de 15, né, do Viertel, você vai usar o número. Tá? Se fosse 5 para 7, existe 5 vor 7. São 5 para 7. Que horas são? Né? A galera chega e pergunta para você. Como que você pergunta as horas no alemão? Wie spät ist es? Assim que o pessoal pergunta as horas, né? Qual que é a tradução disso? Primeiro, guia de pronúncia. Wie spät ist es? Wie, como? Spät não é de espeto, tá? Spät. Né? Não vem, eu não sei porque eu penso em espetinho de churrasco quando eu vejo spät. Mas não é espeto. Spät é tarde. Tá? Existe até a expressão es ist zu spät. É muito tarde. É muito tarde. Es ist é o zu antes de um adjetivo demasiadamente, significa demasiadamente. Spät, tarde. Tem até um livro. Tem um livro muito antigo, olha só, hein? Esse é um livro muito antigo que eu ganhei em uma caixa uma vez. Tem uns livros de Segunda Guerra, mas inclusive o título dele é aqui, ó. Zu spät, tá? Zu spät. E ele deve falar sobre aviões alemães, né, sobre foguetes, alguma coisa. É um livro de história bem antigo, ganhei, eu li um pedacinho só, tá? E ficou como coleção, como lembrança, né? Me deram, não vou jogar fora, né? Mas o título dele é Zu spät, que significa tarde demais, provavelmente, né? Alguma cagada que fizeram lá na Segunda Guerra e algum autor escreveu sobre isso. Tarde demais, zu spät, existe, zu spät, tá? É tarde demais. Então, esse é o adjetivo que dá origem a essa expressão. E quando você usa o termo wie spät, você está dizendo quão tarde é. Tá? Quão tarde é. Quão tarde é a situação, é o tempo. Quão tarde é agora. Wie spät ist es? Wie spät ist es? Né? Essa é a pergunta. E essas daqui são as respostas. Es 5 vor 7. São 5 para 7. E quando nós dizemos no dia a dia, você não vai precisar dizer são 5 para as 14. Ninguém fala, né, no dia a dia, assim, de uma maneira coloquial,
5 para as 15, né? Normalmente é sempre usando os números de 1 a 12, né? É 5 para as 3, 5 para as 4, é 4 e 5, é 4 e 15. Então você adota esse mesmo estilo no idioma alemão. Tá? Aqui nós utilizamos o for. 5 para as 7, 5 para as 8, né? Vamos ver aqui, se fosse 8, nós teríamos 7 vor 8, 5 vor 8, né? 10 para as 8, 10 para as 8, 5 para as 8. Mas e se fosse 8 e 10, 8 e 15, né? Como que a gente diz 8 e 10, 8 e 15, 8 e 20 em alemão? A gente vai usar o nach, tá? Porque é depois, aí a gente usa o nach. Tá? É basicamente a mesmíssima coisa disso daqui, você só copia, é a mesma coisa, você só troca o for pelo nach. Então você troca o for pelo nach aqui, tá? Só para você, né? Olha só. O que nós temos aqui? Es ist 10 nach 7, são 7 e 10, tá? 10 minutos depois das 7, são 7 e 10. Es ist 5 nach 7, são 5 minutos depois das 7, ou 7 e 5. Es ist 10 nach 8, são 10 minutos depois das 8. 8 e 10, tá? Es ist 5 nach 8. São 5 depois das 8. 5 minutos depois das 8, ou 8 e 5. Es ist Viertel nach 8. É um quarto de hora depois das 8. Tá, e professor, como é que eu digo são 8 horas e 23 minutos? 8 e 23, é 8 e 23. Tá? Você diz, né, até o 29 você vai usar o nach. Né? Se você vai dizer, por exemplo, é 8 e 29, você usa o nach. Né? Por exemplo, até 29 minutos depois da hora principal, você usa o nach. Tá? Usa o nach. Tá? Então, minutos, né? Até 29 minutos. Então, se você vai dizer são 8 horas e 29 minutos, você vai usar o nach, né? 29 minutos depois das 8. Se você for dizer são 8 horas e 31 minutos, você já pode utilizar o for. Por exemplo, 29 minutos para a próxima hora. Né? De fato, você constrói... não é que tem uma regra para isso, você constrói da maneira que foi mais fácil para você, tá? Mas, a partir de 30 minutos, você já consegue dizer, é 25 para as 9, 25 para as 10, 20 para as 10, você já pode usar o for, tá? Então, fica a seu critério, né? Se você preferir falar, é 8h40, pode falar com o nach, mas a partir dos 30 minutos você já pode usar o for, tá? Exemplo prático disso, como que nós dizemos, são 8 horas e 25 minutos desta forma aqui, desta maneira. Nós dizemos, es ist 25, tá? São 25 minutos nach 8. Tá? Ó, meu teclado dando trabalho aqui. São 25 minutos, 25, 5 e 20, né? 25 minutos depois das 8. São 8 e 25. Tá? E aqui você não precisa, né? Será que eu tenho que... Se é 25, eu já vi gente perguntar isso. Será que eu preciso colocar o Viertel mais a diferença do número? Não, tá? O Viertel é só para um quarto de hora, só se for 15 minutos. Do mais, você esquece ele. Tá? Então, aqui você tem, são 25 minutos depois das 8, 8 e 25. Tá? E se fosse 25 para as 9? Né? Você diria, são 25 minutos antes das 9. Né? Você diria basicamente isso daqui. Es ist 25 vor 9, tá? São, aqui no caso, 25 para as 9, seriam 8 e 35,
25 minutos, né? 40, uma hora tem 60 minutos, seria 8h35 da noite. Tá? Es ist 25 vor 9, são 25 para as 9. Mas isso não impede você poderia dizer 8h35 usando o nach. Tá? Você poderia dizer, por exemplo, es ist 35 nach 8. São 8 horas e 35 minutos. Es ist 35 nach 8. Tá? São 35 minutos depois das 8, né? E, assim, essas duas formas, não tem uma regra, você não é obrigado a usar o for depois de tantos minutos, o nach antes de tantos minutos. Tá? Porque no português a gente usa assim também, né? Às vezes a gente fala, são 8 horas e 35 minutos, ou são 25 minutos para as 9, 25 para as 9. Então, vai da sua preferência. Aí também depende de com quem você está falando, né? Se soar estranho para um alemão, se você usar uma maneira e soar estranho para ele, você disse são 35 depois das 8, a pessoa ficou, hã? Aí você usa essa outra forma, né? Mas lembrando sempre que você vai usar aquilo que for mais fácil para você. Seu foco é manter a comunicação sem sobrecarregar também a sua mente. Você não pode ficar assim naquela neura, né? Meu Deus, eu tenho que falar da forma mais difícil. Não. Se a forma mais fácil para você for essa forma por extenso aqui, que é uma regra só, é só você digitar o número, né, das horas, são 18 horas, tantos minutos, né, onde está essa forma formal. Se isso daqui for o mais fácil para você, use apenas ela e passe a usar esses outros casos aqui quando você tiver um maior domínio, tá? De modo que isso não seja um fator estressante, um estressor para você, porque quando a gente cria estressores, fatores estressantes na língua, a gente gera ansiedade e através da ansiedade a gente interrompe o processo de aprendizado. Você fica com aquilo martelando na sua cabeça. Você avança com receio. Já viu isso? Às vezes acontece algo bem chato na sua vida, em outras áreas, e você fica com aquilo martelando. Eu sou assim, você fica com aquilo pensando, nossa, tem isso aí que está dando errado. E aí você não avança em mais nada, você fica travado. Isso acontece com os estudantes também. Tá? Às vezes tem um tema muito difícil, você foca a energia ali, você fica com aquilo na cabeça, aquilo pesa, te estressa e você não consegue avançar. Tá? Então, aqui, você não deve se preocupar em dominar isso agora. Tá? Isso você vai pegando com o tempo, depois, posteriormente, a gente pode revisar isso novamente. Mas foca naquilo que for mais fácil para você. Tá? Se para você a forma por extensa for essa aqui, então você usa essa.